Oi pessoal, e aí, estão gostando da travessia missionária da MEAP? Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o Campo Amazonas, tá bom? Nós estamos no Rio Purus, então nós somos a MEAP Purus. Nós temos duas iniciativas aqui no estado, uma é o Juruá e hoje nós vamos falar sobre a iniciativa no Purus. A MEAP chegou no Purus já faz 5 anos e grandes desafios, né? Hoje nós temos uma estrutura de 3 bases ao longo do Rio Purus, numa extensão de 800 quilômetros de rio, e estamos atendendo atualmente 32 comunidades. Eu quero mostrar um pouquinho melhor o que está acontecendo aqui no mapa. Muito bem, nós estamos aqui, ó, Lábrea, Casinha, é a nossa base principal, tá bom? Nós moramos aqui, somos os diretores de área e coordenamos a nossa equipe de missionários. Também nós temos a base mais ao norte de Canutama e mais ao sul a base de Pauini. Só que vocês estão vendo vários pontos aqui de várias cores e eu quero explicar um pouquinho como isso aqui. Isso aqui são as comunidades que estão no Rio Purus. São 141 comunidades. De Lábrea para Canutama, nós temos 36 comunidades. Dessas, 16 delas são pontos vermelhos. Não tem ninguém lá ainda. Mas nós estamos alcançando 10 comunidades ao redor aqui, perto de Canutama, e 2 comunidades próximas de Lábrea, em 2 iniciativas missionárias diferentes. Aí depois, nós temos um trecho aqui, ó, que tem bastante amarelo. Isso é uma coisa fantástica que está acontecendo aqui. Várias igrejas de Lábrea já estão fazendo trabalho missionário entre as comunidades. Então, aqui nós só ajudamos a coordenar, a capacitar, a motivar a continuar o trabalho. Muitas igrejas estão aqui fazendo o trabalho delas, então nós não temos iniciativa nessa região aqui. Mas aqui, onde já é mais longe, a base de Lábrea com Jorge Gisele, nós vamos falar um pouquinho com eles daqui a pouco, eles estão atuando em 7 comunidades. Depois, vocês percebem novamente que tem uma área grande de vermelho. Novamente, é a parte mais complicada de ser alcançada dessas 141 comunidades. Tem uma parceria nessa região com a Asa de Socorro, só que eles fazem um trabalho muito bom de assistência, desenvolvimento comunitário e assim, mas não é o foco deles a plantação de igrejas. A nossa equipe de Pauini está começando a trabalhar junto com eles na mesma região com a plantação de igrejas. E 10 comunidades delas já estão sendo alcançadas. Nesse meio aqui é que é o grande problema. É muito longe de tudo, é complicado de chegar, a logística é cara. E nós estamos orando para que Deus nos dê os meios. Estamos vendo a possibilidade de termos uma base aqui no meio, provavelmente aqui, que possa ser assistida através de voos com asa de socorro e que a gente possa alcançar esse meião complicado aí. Esse meião aqui, ele tem 23 comunidades que estão sem evangelho. Ela é daqui, ó, da última comunidade que Lábrea atua até a última que Pauini está atuando. E nesse meio aí, nós temos alguns pontinhos amarelos, que é uma bênção de Deus de algumas igrejas estarem no local, mas ainda a assistência é muito pouca. Então, o desafio ali é realmente de chegar lá para poder alcançar essas comunidades. Mas nós temos missionários que estão dispostos, estão indo, e eu quero que vocês conheçam um pouco a base de Pauini. Duda e Donária, Eduardo e Donária, estão fazendo um trabalho lá em 10 comunidades que ficam próximas a essa base. Olá pessoal, graça e paz, eu sou a Donária, esse é o Eduardo. Nós somos missionários da MEAP na cidade de Pauini. Ali trabalhamos entre comunidades ribeirinhas e indígenas no Rio Purus, Amazonas. Nós estamos há 5 anos no Amazonas e 4 anos na cidade de Pauini. Louvamos a Deus por esse privilégio. E nós temos um filhinho de 2 anos, o
Pedro, e contamos também com a equipe abençoada ali na região. Daniel e a Neide, que são de Pernambuco, o Jaime, a Cilane e seus 4 filhos, que são indígenas da etnia Palmari. Eles eram da região de Lábrea e foram ser missionários juntamente conosco ali na região de Pauini. Também contamos com um programa de estágios, né, que é do curso de capacitação missionária da Aliança Congregacional, que é para passar 1 ano no campo. E nós já recebemos alguns estagiários e temos a previsão de receber novamente 4 desses em setembro deste ano. E além disso, a gente deve mencionar o trabalho que a gente faz nas comunidades também em parceria com Asas de Socorro. Em parceria com Asas, nós temos desenvolvido um trabalho chamado Água Limpa, e nesse projeto a gente, no mês de dezembro do ano passado, a gente instalou 11 sistemas de abastecimento de água. A água é bombeada do rio, joga para cima, né, para a comunidade, dando acesso à água de qualidade para todos os moradores ali da região dessas comunidades, né? E somado a isso também a gente tem desenvolvido construções, nós temos efetuado construções de centros multifuncionais nos locais onde estamos plantando igrejas. Foi construído o centro multifuncional ali em Cacuri, que vai ser útil tanto para as reuniões, para os cultos, escola bíblica, mas também para projetos sociais. Já teve aula de violão, agora com a pandemia a gente deu uma pausa nas aulas de violão. Da mesma forma em Vila Dedé está sendo... Eduardo, só comentando que o centro, antes mesmo de estar completa a construção, ele já serviu aos moradores de Cacuri, né? Durante a pandemia, mesmo os missionários não fazendo a viagem por causa do decreto, e alguns moradores da aldeia ali, da comunidade, eles contraíram a Covid, e a igreja, o centro multifuncional, era o lugar mais amplo e aberto. Então a equipe de saúde da FUNAI foi lá, da CESAI, né? Exato. E eles reuniram o pessoal que estava com Covid no centro, né? Então aquele espaço já serviu de apoio à comunidade. E falando sobre o centro multifuncional em Vila, a gente já fez toda a base, graças a Deus compramos todos os materiais necessários, é um centro bem amplo, e a gente inclusive está numa campanha para terminar esse centro. E além disso, nós estamos percebendo todo o envolvimento dos moradores para ajudar na construção, comunidades que antes eram brigadas, mas por causa do Evangelho, hoje uma ajuda a outra. Então, nós louvamos ao Senhor por essas bênçãos. E são muitas bênçãos, nós temos que agradecer a Deus, né? Outra delas que a gente tem identificado são pessoas que decidiram seguir a Jesus e estão nesse processo discipulado, de acompanhamento, estão juntos conosco no evangelismo, na visitação, né, Eduardo? E são futuros obreiros, nós acreditamos nisso, que Deus a seu tempo vai erguê-los para isso, né? Então nós estamos no processo de capacitação, de acompanhamento. Nós temos algumas famílias ali em Vila Dedé, alguns casais. Nós temos nosso comandante Chibuda, né, que desde o início está conosco e entregou sua vida a Jesus e tem mostrado profundo interesse em conhecer a palavra. Nós temos inclusive Cacuri tem uma família que tem despontado com esse perfil de liderança, com integridade, profundo desejo de conhecer Jesus, e está nesse processo de capacitação. Nós louvamos a Deus por isso. Inclusive, na última viagem, quando eles voltaram, né, a Elisângela, ela trabalha como agente de saúde, tem um salário, e ela até comentou conosco, olha, se fosse possível, se fosse necessário, na verdade, se fosse necessário que eu deixasse o meu emprego para trabalhar evangelizando, indo para as comunidades, eu estava disposta. É claro que não vai ser necessário, vai ser uma bênção na vida dela, mas mostrando assim a sensibilidade e a compreensão de reino. Em janeiro desse ano, foi realizado um projeto missionário, né, em parceria com a Aliança Congregacional, e muitos moradores de outras comunidades vizinhas, onde nós
trabalhamos, decidiram caminhar com o Senhor. Estão em processo discipulado, e foi interessante que logo após o projeto missionário, essas decisões, houve a segunda onda, um novo decreto, e ficamos impossibilitados de continuar as visitas. Mas quando houve uma oportunidade, organizamos um presente para esses novos convertidos, né, que continha a Bíblia em áudio, a Bíblia escrita, né, impressa, e um devocional, uma carta também de encorajamento, e a resposta foi muito positiva, né, da decisão, né, eles muito felizes pelas decisões que tomaram, estão levando a sério mesmo, e cremos que Deus vai continuar gerando perseverança na vida desses novos irmãos. É verdade. Nesse período de pandemia, infelizmente, também aconteceu as cheias do Rio Purus. Na verdade, a cheia desse ano foi uma das maiores nos últimos anos. É uma cheia que realmente trouxe muitos prejuízos, muitas dificuldades para os moradores. A gente fala de Pauini, algumas pessoas sabem que Pauini está entre as 30 cidades mais pobres do país, então o contexto que já era crítico com relação à segurança alimentar e tantas outras coisas, intensificou-se. Então a gente conseguiu parcerias com o Instituto Bem Pescado, ofereceu cestas, e a gente, num total ali na região, a base de Pauini distribuiu, a partir de parcerias, mais de 2.000 cestas básicas para a glória do Senhor. Então, mais de 3.000 cestas básicas para a glória do Senhor. Muitas pessoas que realmente estavam necessitadas e puderam receber essa ajuda pontual, emergencial, mas que com certeza trouxe alívio para muitos pais, para muitas mães, né? E é isso. E antes de vocês verem, né, o vídeo promocional que traz um resumo do ministério ali na região de Pauini, na base de Pauini, eu queria compartilhar um testemunho, que é do Jardel, né, Eduardo? Jardel e sua família. Antes do Natal, no ano passado, em dezembro, Jardel, ele é primo de um dos moradores ali de Cacuri, e ele já tinha passado pela aldeia, já tinha participado de culto, né? Ouviu e sabia que nós estávamos ali ensinando sobre Jesus. E ele chegou lá em casa esses dias, nós estávamos na cidade de Pauini, e ele, conversando com o Eduardo, disse que tinha entendido. Na verdade, do nada bateu alguém lá em casa tal, e chegou assim, chegou pra falar isso. Não foi nada combinado. Ele chegou, bateu palmas, chegou e disse a Eduardo que entendia que era a verdade, que o que a gente pregava era a palavra de Deus, era a verdade, era esse caminho que ele queria seguir. Jardel tinha uma experiência negativa com álcool antes, e ele foi muito convicto do que ele queria, né? Então ali nós oramos ao Senhor, ele decidiu caminhar com o Senhor, disse que a esposa dele também tinha o mesmo desejo. No outro dia ele trouxe a esposa, que também fez a sua confissão de fé ali, reconhecendo Jesus como o único Salvador. E nós louvamos a Deus pelo empenho deles. Eles não moram na região do Cacuri, eles moram dentro do Igarapé, o Seruini, que fica cerca de 6 horas de canoinha, mas eles se programam para pelo menos 2 vezes no mês, né, estarem ali em Cacuri, participando do culto, da escola bíblica, e com muita valorização desse tempo. O que nós aprendemos com eles é o desejo pelo Senhor, essa entrega, essa disposição, essa renúncia, esse sacrifício, né, de sair de sua comunidade tão distante, mas levar a sua família ali para aprender mais de Jesus, para louvar junto com os irmãos. Então fica um ensinamento para nós. Até na última viagem, na entrega das cestas, a família de Jaime, a família de Daniel eles se encontraram, né? Foi um momento muito, muito gostoso, os missionários compartilharam, e eu quero deixar claro que nós louvamos ao Senhor porque nós percebemos a graça de Deus sobre pessoas falhas, pessoas que têm suas limitações, como todos nós ali da equipe de Pauini, nós somos, né? E nós temos percebido muita graça de Deus dentro das nossas limitações, mas eu quero louvar o Senhor por todas as pessoas, quero louvar a Deus
pela vida de Jaime Silane, louvar a Deus pela vida de toda a sua família, né? Louvar a Deus pela vida de Daniel e Neide, Joel e Valdete, que também passaram um tempo lá conosco. A gente pede a Deus para que eles possam voltar. Então, Deus seja louvado pela esposa que me deu. Eu sou grato a Deus pela vida de Donária. Então, eu só tenho que agradecer a tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E a você que nos assiste, que assiste esse tempo, né, de travessia missionária, que Deus possa continuar falando ao seu coração, despertando vocês para a obra missionária e deixe ser usado por Deus, né? Nós costumamos pensar não, nós temos a certeza que Deus usa famílias comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Que Deus abençoe. De acordo com o projeto Fronteiras, há cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas sem ações missionárias na janela amazônica. O rio Purus é o rio menos evangelizado dessa região, com mais de 1.000 comunidades sem ações missionárias. A MEAP, diante desse cenário, decidiu concentrar os seus esforços ao longo desse rio. Atualmente, a MEAP conta com 4 bases ao longo do rio, e uma dessas bases é a base de Pauini. Eu sou Eduardo Magrin e junto com a minha esposa Donária, nós somos os líderes da base da MEAP em Pauini. Em Pauini, na cidade onde moramos, além das necessidades na área de evangelização, há diversos desafios na área socioeconômica. No Brasil são mais de 5.500 cidades. Dessas mais de 5.500 cidades, apenas 30 possuem IDH abaixo de 0,500. Pauini, infelizmente, é uma das 30 cidades mais pobres do país. E é nesse cenário onde temos desenvolvido nossas atividades missionárias. Chegamos em Pauini em março de 2017. Pela graça de Deus, estamos atendendo 10 comunidades, plantando igrejas em 3 delas: Vila Dedé, Estirão de Humaitá e Cacuri, que é uma aldeia indígena da etnia Purinã. Nós navegamos até essas comunidades, onde evangelizamos, visitamos de casa em casa, estamos discipulando alguns novos convertidos. Nós também trabalhamos com essa capacitação de alguns líderes nativos, com ensino bíblico. Também trabalhamos com escola bíblica, trabalho infantil. Nós temos percebido esse desejo de aprender mais sobre Jesus e de servir a Ele com alegria. Nós louvamos a Deus pelas transformações de vidas. Comunidades que antes viviam brigadas e hoje já estão amigas, vivem em paz. Pessoas que antes viviam presas no vício do alcoolismo e hoje foram libertas pelo poder do Espírito Santo, estão congregando juntas, servindo ao Senhor com alegria. Nós temos aprendido com o povo ribeirinho a ter mais paixão pela palavra ou ouvir de testemunhos de pessoas que navegam por horas para participarem do culto, para estarem juntos, ouvindo e aprendendo mais de Deus. Somado a tudo isso, nós também desenvolvemos projetos sociais nas comunidades. Nós da MEAP gostamos muito de trabalhar com projetos sociais, Temos um bar farmácia, onde damos remédio, medicamento básico, e também primeiros socorros, Outros projetos sociais que a gente fez, foi a reforma da escola do Estirão. Também temos parceria com a Base de Socorro, onde juntos realizamos trabalho para dar água potável e saneamento básico às 30 comunidades ribeirinhas. Também construímos 2 banheiros ecológicos, uma na comunidade São Pedro e outro na comunidade Vila Dedé. Em Vila Dedé fizemos outras coisas, que foi o conserto do gerador para dar energia elétrica para todas as casas. E o maior projeto que fizemos em Vila Dedé foi o sistema de abastecimento, que leva a água limpa para todas as casas.
A partir do ano de 2018, a base da MEAP em Pauini desenvolveu uma parceria com o Departamento de Orientação Missionária da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil para receber voluntários a partir de um programa que esses voluntários passam 1 ano no campo, na parte prática, e 6 meses de capacitação em João Pessoa, chama-se CPMA. E esse programa tem recebido pessoas desde 2018 que tem abençoado muito o trabalho na região. Olá, eu sou o Joel. Eu sou a Valdete, nós somos estagiários, chegamos aqui este ano, viemos ajudar o casal de missionários Eduardo e Donária e pretendemos ficar aqui até o final de 2020. Nós viemos não só para ajudar o casal, mas também desenvolver alguns projetos sociais. E eu vou ficar na parte de aulas de violão com jovens e adultos. E eu irei dar início ao projeto de alfabetização para jovens e adultos. A princípio, irei começar com os irmãos que não são alfabetizados, crentes, que já entregaram a vida para Jesus, para a partir daí abrir espaço para aqueles que não entregaram a vida a Jesus ainda, para entrar com o Evangelho partindo das aulas de alfabetização. Temos pelo menos 3 grandes desafios que também são pedidos de oração. Por manutenção para as viagens, o custo do combustível é bem alto na região amazônica. Além disso, o envolvimento nos projetos sociais e, por fim, mais trabalhadores para a Seara. É provável que você que está vendo esse vídeo seja uma pessoa dedicada na sua igreja local, uma pessoa santa, e nós louvamos a Deus por isso. Contudo, nós convidamos você a refletir um pouco mais sobre os desafios entre os menos evangelizados. Em primeiro lugar, porque Deus deseja ser conhecido entre todos os povos. Foi isso que o salmista disse: anunciar entre as nações a tua glória, entre todos os povos a sua maravilha. A grande comissão aponta para isso, a necessidade de se fazer discípulos entre todas as nações. E por fim, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele expressa o seu desejo de fazer Jesus conhecido onde ele não havia sido anunciado ainda. E diante disso, nós queremos convidar você a vir conosco aqui para o Amazonas, a trabalhar com este povo e desenvolvendo os seus dons, desenvolvendo os seus talentos, atuando na área que Deus te chamou para glorificar o nome dele. Nós queremos dizer que as portas da nossa casa e do nosso barco estão abertas. Bem, pessoal, histórias fantásticas de transformação acontecendo ali em Pauini. Mas tem muita coisa ainda a ser alcançada. Graças a Deus temos mais missionários na base de Lábrea. Jorge e Gisele e também Joel e Josi fazem parte dessa base aqui e estão alcançando comunidades. Hoje, Jorge e Gisele eles não estão aqui em Lábrea. Seu Sotero, o pai da Gisele, ele está enfrentando um câncer e eles dois estão lá em Manaus para dar um apoio à família. Mas eles tiraram um tempinho para poder falar com vocês sobre o que Deus está fazendo através do ministério deles. Somos Joel e Gisele e há 4 anos nós estamos servindo como missionários na base da MEAP Amazonas, na cidade de Lábrea, na região do Rio Purus. Em 2017, seguindo a direção do Senhor, nós chegamos nessa região. Muitos desafios e medos também enfrentamos, mas o Senhor nos proporcionou a oportunidade de poder conhecer o povo ribeirinho e aprender mais sobre a cultura local. Hoje eu e a Gisele nós viajamos, subindo o Rio Purus, em direção à cidade de Pauini, onde tem outra base da MEAP Amazonas. Nós viajamos no barco da MEAP Mensageiro 3. E quem nos ajuda a pilotar esse barco é o irmão Sebastião, um ribeirinho que hoje mora na cidade de Lábrea. Ele e a sua família têm se dedicado em servir ao Senhor. Ele é voluntário da MEAP. Nos ajuda tocando com seu violão nos cultos e participa conosco no evangelismo das comunidades ribeirinhas.
Josimar. Essa aqui é minha esposa, Elisânia. Nós moramos na comunidade Marraã, Rio Purus, município de Lábrea, estado do Amazonas. E a chegada dos missionários lá na comunidade onde a gente mora foi assim uma alegria para a gente, porque a gente não tinha uma igreja perto, a cidade fica distante. E quando eles chegaram lá, aí foi aquela alegria para a gente e para o povo que se reúne quando eles estão levando a palavra de Deus para a gente. Então eu e minha esposa, nós nos alegramos muito com a chegada deles e estamos aqui ansiosos, esperando que eles possam retornar novamente para o Rio Purus, visitar as comunidades, e a gente está com saudade já dos missionários. A gente sabe que o trabalho de missões não é fácil, né? Mas quando a gente é obediente a Deus, a gente faz diferença na vida das pessoas, né? E lá no Marraã, a chegada do missionário lá pra mim foi tipo resposta de Deus. Porque corta logo. Pra mim foi como uma resposta de Deus, porque respondeu as minhas orações, que eu sempre pedi a Deus que enviasse alguém lá pro Marraã, pra onde a gente morava, que a gente tava servindo a Deus, mas a nossa igreja estava distante na cidade. E os missionários chegaram para levar a mensagem e nos fortificar. Levou um trabalho muito bom eles chegarem lá e nos ajudar, nos fortalecer. Olá, meu nome é Raimunda Torres, moro na comunidade Pupuri, Rio Purus, Amazonas. Sou grata a Deus, pois hoje tenho conhecido sobre Jesus. Em 2018, quando os missionários chegaram nessa comunidade, foi uma alegria muito grande. Eles se tornaram nossos amigos e depois de um tempo começaram a falar a palavra de Deus para nós. Hoje, minha família e a comunidade têm ouvido sobre a Bíblia e estamos muito felizes por conhecer Jesus. São cerca de 18 horas de viagem até chegarmos à última comunidade que atendemos. Às vezes viajamos o dia todo, dormimos numa praia e só seguimos viagem no outro dia. Nós estamos atuando em 7 comunidades. 3 delas ficam dentro de um lago, onde nós levamos 2 horas para chegar na voadeira. Também, em 2017, nós chegamos à comunidade do Marraã, começamos as visitas de casa em casa e hoje está sendo construído ali o centro multifuncional que abrigará as reuniões evangelísticas, os cultos e os projetos sociais que desenvolvemos na comunidade. E as comunidades no entorno também são beneficiadas. Para nós é motivo de grande alegria participar, junto à MEAP, da evangelização dos ribeirinhos do Rio Purus. Nós louvamos a Deus por todas as igrejas e parceiros que Ele tem levantado para nos ajudar nessa obra. Então embarque conosco, embarque com a MEAP, com esse objetivo e esse compromisso de evangelizar as comunidades ribeirinhas do Rio Purus. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem. Ainda temos mais uma base. Canutama. É uma família guerreira que está lá, né? O João com o João I e II e a sua esposa, a Ariane, e a Paulinha, a missionária que os acompanha. Eles atuam numa região de 10 comunidades, alcançando 6 delas e plantando 2 igrejas. Olá pessoal, eu sou a Ariane, esse é o meu esposo João, nossos filhos João Lucas, João Marcos e a missionária Paula. E juntos nós formamos a equipe da base Canutama. E hoje nós queremos mostrar para vocês um pouco da nossa rotina na comunidade, a começar do nosso barco. É o nosso barco casa, onde nós ficamos de 20 a 30 dias na comunidade. Vamos conhecer? Há 4 anos atrás, nós nos formamos em Belém do Pará, em teologia, e sentimos o forte chamado do Senhor para nós virmos para cá, para o Amazonas, trabalhar junto à MEAP com a plantação de igreja entre as comunidades ribeirinhas aqui do Rio Purus. Nós sabemos que o desafio aqui é enorme, nós estamos numa região muito distante de muitas coisas, de infraestrutura. Nós estamos num lugar
onde o evangelho não é pregado por décadas. Então existe um campo pioneiro aqui que nos traz muitos desafios a ser enfrentados aqui no Rio Purus, no Amazonas. Nós estamos localizados ali no município, nosso trabalho está localizado no município de Canutama. Nós começamos visitando ali uma comunidade com o nosso diretor de área na época, o Oscar, que nos levou na primeira viagem nossa ali na comunidade, para nos ensinar como é que a gente chega na comunidade, como é que a gente anda, né, na comunidade. E a partir de então nós fomos abrindo novos trabalhos e começando a alcançar outras comunidades. Hoje nós estamos presentes em 6 comunidades, e onde 2 dessas comunidades têm se aberto muito mais para o Evangelho, onde nós temos sentido a liberdade, onde nós temos sentido o Espírito de Deus trabalhar com muito mais liberdade em cada coração, e nós podemos então compartilhar livremente e abertamente a palavra de Deus. Em Canutama, nós temos 8 denominações evangélicas que ainda não têm se inserido nesse trabalho com os ribeirinhos. E a nossa primeira oração é para que essas igrejas sejam despertadas por Deus para assumirem essa responsabilidade e esse privilégio que é levar a palavra de Deus aos povos ribeirinhos. Nós queremos compartilhar com vocês também uma outra dificuldade, outro desafio desse campo. As comunidades aqui estão há muitos anos sem a presença evangélica. Não existe um ribeirinho convertido, não existe um vizinho para falar para o outro de Jesus, não existe um parente para comunicar de Jesus para o seu parente próximo. Então, nós chegamos aqui como um agricultor que chega para trabalhar num campo que por muitos anos esteve abandonado, num campo espesso, fechado, onde muitas árvores que não produzem foram construídas, e nós chegamos aqui tendo que derrubar essas árvores, nós chegamos aqui necessitando limpar esse terreno que estava abandonado por muito tempo. Então esses anos foram de trabalho árduo para limpar o campo, tirar a sujeira desse campo, arar esse campo e jogar a semente. Então hoje nós estamos vivendo o melhor momento aqui, o momento em que as pessoas já nos conhecem, já confiam em nós, onde nós já criamos uma boa amizade com elas, e agora sim, nós temos o direito de ser ouvidos, nós temos a liberdade entre os nossos amigos para falar abertamente de Jesus. E onde Jesus mais tem se revelado, onde nós temos visto mais coisas acontecer, é na comunidade de Fortaleza e na comunidade do Sacado. Na comunidade da Fortaleza nós temos um casal lá que são bem jovens, tem cerca de 20 anos, já tem 2 filhos, e no ano passado, durante a pandemia, esse casal estava em crise, eles tinham se separado, ela tinha saído já da casa dele, estava na casa da mãe dela, e enquanto nós íamos entregar as cestas, ele compartilhou com a gente a dificuldade, pediu a nossa ajuda para a gente conversar também com a esposa dele, ele queria voltar com ela, e então nós paramos ali um tempo maior do que o planejado para poder ajudar esse casal, e conversamos com ele, conversamos com ela, baixamos o rio para Canutama. Outro dia nós voltamos, estivemos de novo conversando com os dois, e para a glória de Deus, esse casal voltou, e esse casal hoje está bem. Nós temos acompanhado eles na comunidade e eles estão juntos de novo, e é um casal interessado pela palavra de Deus. Então eles são um casal que estão muito abertos para o Evangelho e sempre tem uma recepção enorme para quando a gente chega para compartilhar de Jesus na comunidade deles. Lá estão eles com a família deles, participando dos momentos, estando com a gente no dia a dia, e a gente louva a Jesus por isso. Também temos o caso de José nessa mesma comunidade, que é um senhorzinho que outro dia a gente esteve compartilhando com ele sobre o Evangelho, falando como Jesus nos chama para viver uma vida de fé, que nós confiando em Jesus nós podemos ser salvos. E para nossa surpresa, depois da gente explicar isso, o José veio e contou muitas outras histórias que se adequavam, tinham a ver com o que a gente tinha falado para ele. Isso
alegra o nosso coração porque não é tão fácil, não é tão simples falar do Evangelho para o ribeirinho. Eles têm uma cultura oral, eles se comunicam e se ensinam através de histórias e a gente já não é tão acostumado com isso. Aqui a gente teve que reaprender a maneira de compartilhar Cristo com eles e a gente fica muito feliz porque o Evangelho, a gente crê que cada dia mais o Evangelho está sendo comunicado de uma maneira acessível para o ribeirinho e assim a gente crê que muitos filhos serão chamados para a glória de Deus, para a família de Deus nesse lugar. Por fim, a gente quer convidar você a orar por esse campo, a orar para que Deus venha com espírito de temor sobre o coração desses ribeirinhos, para que eles respondam com fé e arrependimento. Que você venha orar para que trabalhadores sejam enviados para esse lugar. Existe um campo enorme para ser alcançado aqui e nós precisamos de mais gente, de mais pessoas apaixonadas por Jesus para abraçar esse chamado de compartilhar da esperança que arde em nossos corações. E que você também, por último, se engaje em missões, que você venha para o campo missionário, que você ore por missões, que você oferte em missões. Porque, como diz um certo autor, não cabe ao cristão decidir se ele quer fazer missão, mas cabe a ele decidir se quer ser um cristão. Então, para nós fazermos parte do que Cristo está realizando na terra, para nós fazermos parte de fato dessa família, nós precisamos nos engajar no que Jesus está realizando. Então nós convidamos você para conhecer o campo missionário do Amazonas, para orar por esse campo missionário, para ofertar por esse campo missionário e você se engajar muito mais no que Jesus está fazendo nesses dias. Deus abençoe. Muito bem. Além disso, nós temos vários outros projetos acontecendo por aqui. Temos um projeto chamado de voluntários da MEAP, em que jovens das igrejas aqui de Lábrea são motivados e desafiados a estarem dando do seu tempo com trabalho braçal e ajudando e indo em viagens missionárias para aprender, serem discipulados, serem despertados e vocacionados para missões. Isso é algo que está acontecendo aqui em Lábrea e, pela graça de Deus, nós estamos conseguindo envolver várias igrejas e esse ano nós temos 35 jovens que estão dispostos a trabalhar com a MEAP. A gente vê aí uma safra nova de obreiros sendo preparada e despertada para o campo missionário e a gente está achando isso fantástico. Mas, realmente, obreiros é uma das grandes necessidades que a gente tem aqui. É muita comunidade, é muito campo, muita gente a ser alcançada. Portanto, é um dos nossos motivos de oração, obreiros. A gente precisa de gente para estar alcançando essas comunidades ribeirinhas, a estar se dispondo a talvez estar morando numa comunidade, a estar viajando. Então, ore por isso. Também a logística aqui não é fácil, né? A travessia missionária ela tem o intuito de levantar recurso, justamente para combustível. Cada uma dessas bases tem embarcações que todos os meses saem para alcançar essas comunidades. Muitas delas estão a um dia de distância, precisam de recursos para combustíveis. Então eu deixo o meu convite, meu desafio. Ajuda a gente a chegar lá, que tem muita gente precisando ouvir do Evangelho. Eu quero deixar meu agradecimento e meu desafio para vocês e uma boa travessia missionária.